Bom, nós vamos aqui um teste, um ensaio numa asa de avião do SolidWorks Flow Simulation. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um fluxo de ar, né, que entre em contato com a asa e avaliarmos como fica a pressão estática, né, e durante todo o trajeto do fluxo do ar. Então aqui eu tenho a interface do Flow Simulation, eu vou em Wizard, né, o nome do projeto, vamos colocar a asa aqui, dou Next, né. Aqui nós temos as unidades, eu vou alterar aqui ao Kelvin para graus Celsius, ok? É apenas uma única modificação. Vou aqui, no caso, é uma análise externa, né? Nós temos o fluxo de ar, o vento, né? O túnel de vento na asa do avião. E vou aqui, por uma questão de precaução, excluir, né, as cavidades com baixa condição de fluido. Eu vou colocar a gravidade, 9,81. A minha referência é o X, né? Mais na frente, se tiver que mudar a minha referência, eu digo a referência para o meu fluxo de ar. Se tiver que mudar a referência aqui, mais na frente nós vamos ver como fazemos isso, né? Aqui nós temos o meu fluido, né? Será o ar, gases, o ar, clico duas vezes e dou um Next. Né? Não vamos mexer aqui nem velocidade, nem condição térmica. E aqui sim, nós temos, no caso, alguns parâmetros, né? A temperatura, vamos colocar aqui uma temperatura de 10 graus. E a velocidade na direção X, ok? Do vento, vamos colocar em torno aí de 35 metros por segundo. Então, valores adotados podem colocar, tanto alterar quanto a temperatura como a velocidade. Vamos terminar. Aqui ele cria, né, o Flow Simulation, o domínio computacional, né? Nós vamos diminuir um pouco isso, veja, o valor de x, né? Eu coloquei a velocidade do vento na direção positiva de x, então é onde eu quero que o túnel de vento, que ele entre de encontro com a asa nessa direção, então está tudo correto. Se eu quisesse mudar alguma coisa, entraria aqui novamente, né? Iria aí temos aqui fluidos, né? Wall Conditions, Initial, e aqui eu poderia alterar com um sinal negativo ou mudar, no caso, o meu vetor de direção. Então vamos aqui, o lado direito de editar, né? Ele abre aqui essas abas, né? Vamos assim manualmente ir diminuindo e alterando, né? Sempre olhando aqui para ver se não deixar aqui uma medida de segurança, ok? Vamos alterar aqui a altura. E um pouco a lateral também. Salvei. Bom, aqui nós temos o subdomínio de fluido, né? Que nós já demos as condições lá, né? Se quiser. No caso, isso aqui é muito mais utilizado, né? Quando eu tenho a questão da parte térmica, né? Então aqui, nesse caso, eu não tenho a necessidade de eu selecionar nada aqui. A boundary conditions seriam as condições iniciais, né? Se eu tiver inserir massa, volume, não é esse caso aqui também. E temos as metas, né? Na qual eu vou colocar a pressão total mínima, média e máxima, ok? A estática e a total. Vou colocar ambas aqui. E vou salvar. Bom, agora eu tenho a malha, né? No caso da malha, eu vou, se fosse criar a malha, né? Tem os tipos de malha que eu quero criar, se eu quero a mesma coisa, né? Se eu quero criar uma malha mais fechada, um pouquinho mais aberta, né? Eu teria que editar a definição, né? Mesma forma como nós vimos, né? Mas aqui nós não vamos, eventualmente nós não vamos mexer nisso, nós vamos deixar no automático e de uma maneira aqui para facilitar o nosso cálculo e o tempo. Resultados, né? Vamos mandar
onde vão aparecer os resultados, aí nós vamos mandar simplesmente ele calcular. Vai levar um tempo, né? Ele vai preparar o modelo. Bom, nós temos aqui, voltamos, né? Eu fiz uma pausa para que nós pudéssemos ganhar um pouquinho de tempo. E eu tenho aqui os resultados finais. Então eu tenho alguns cortes que ele me oferece. Por exemplo, eu vou inserir um corte, né? Numa determinada parte, por exemplo, aqui, que plano que eu vou. Aqui está o plano frontal, né? Ele escolheu automaticamente. Mas eu vou selecionar, por exemplo, vamos ver os planos que eu tenho aqui. Tem o plano superior, tem o plano, vamos limpar aqui a seleção, plano direito, né? E aqui eu tenho a possibilidade de caminhar com esse plano, né? Então eu vou mais ou menos até um ponto determinado da asa, né? Salvo, e ele justamente me dá aí toda a linha de pressão, né? Que é um dos resultados, né? Toda a linha de pressão no plano que eu escolhi, né? Aqui vocês têm o valor da pressão e ele dá nesse corte os valores das pressões respectivas. Então eu tenho mais um detalhe aqui, por exemplo, né? Eu vou aqui no meu corte, eu vou ocultar para que senão não atrapalhe, esconder não atrapalhe as outras simulações. Uma outra simulação interessante é a trajetória, né? Então eu venho aqui, né? Insert. Então ele tem o que? Ele tem a forma padrão, ele tem a forma de alguns pontos, você seleciona alguns pontos. Eu vou deixar a forma padrão aqui, vou escolher toda a asa, né? E você tem mesmo aqui em forma de tubos, em forma de linhas, enfim. Eu vou deixar de uma forma aqui, como ele já vem preenchido, que é uma maneira mais fácil, mas você pode aqui depois solucionar e selecionar uma maneira que fique mais interessante. Vou salvar. E olha aqui, ele já me mostrou as linhas de pressão ao longo da asa, né? E se eu vier aqui, né, com o lado direito, né, e faço para animar, né, e ele vai animando e mostrando como estão essas linhas de pressões ao longo da minha asa. Eu posso aumentar, eu posso diminuir esse espaço, né? Tudo na questão de configurações. Então, essa é uma forma aí muito simples do túnel de vento, né? Ele faz também plotagem entre X e Y, se eu quiser fazer alguma plotagem diferente aqui, tudo ele faz também.